Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão de Jonathan Whitman ficava no topo de uma colina, com vista para o horizonte de Nova York. Luxo, opulência e poder pareciam emanar de cada pedra, cada lustre de cristal e cada pintura antiga pendurada nas paredes. Jonathan, herdeiro de uma vasta fortuna e conhecido por sua arrogância, estava oferecendo uma recepção privada naquela noite para alguns investidores seletos. Em meio a risos forçados e conversas abafadas, uma jovem modesta entrou. Clara, uma tradutora freelancer, havia sido convidada por engano para ajudar a traduzir um documento estrangeiro para um hóspede francês. Vestida com simplicidade, mas com uma elegância natural, ela se destacava naquele mundo de riqueza ostentosa. Quando Jonathan a ouviu anunciar que era fluente em 9 idiomas, caiu na gargalhada irônica que ecoou pelo salão. 9 idiomas? Sério, disse ele, confiante em sua superioridade. Os convidados trocaram olhares divertidos, alguns compartilhando seu ceticismo. Mas Clara, longe de se intimidar, sorriu discretamente. O que ninguém sabia ainda era que aquele sorriso mudaria a noite e a vida de Jonathan Whitman, pois em suas mãos estava um manuscrito antigo, contendo um segredo que nem o milionário nem seus convidados jamais imaginaram. E Clara, a pobrezinha com 9 línguas, seria a única capaz de revelá-lo. Clara entrou no saguão da mansão Whitman com as mãos ligeiramente trêmulas, mas as costas eretas. Ela nunca havia posto os pés em um lugar tão suntuoso. Lustres de cristal lançavam raios de luz nas paredes adornadas com pinturas antigas, e o piso de madeira polida refletia cada passo com um brilho quase intimidador. Mesmo assim, ela permaneceu destemida. Sua missão era simples: traduzir um documento para um hóspede francês. Jonathan Whitman, em pé junto à grande lareira, observava a cena com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ao ver Clara, não pôde deixar de sorrir condescendentemente. Uma jovem modesta entre os hóspedes mais ilustres da cidade, pensou. E quando ela anunciou, quase timidamente mas com orgulho contido, que era fluente em 9 idiomas, ele caiu na gargalhada. 9 línguas, sério? Perguntou ele, sua voz ecoando pela sala. Espero que você não esteja aqui para nos fazer perder tempo. Clara ergueu os olhos, seu olhar calmo desafiando a zombaria. Posso provar, Sr. Whitman. Sua voz era clara, firme e cheia de confiança. Jonathan, entretido, estendeu o manuscrito antigo que um convidado lhe dera. Era um texto complexo manuscrito, que misturava várias línguas e símbolos antigos. Os convidados se reuniram em volta dele, alguns por curiosidade, outros por ceticismo. Clara ajoelhou-se ligeiramente para examinar o documento. Seus dedos roçaram delicadamente as páginas, como se pudesse sentir a história através do papel amarelado. Então, lentamente começou a traduzir. Primeiro algumas frases, depois parágrafos inteiros, alternando entre os idiomas com fluidez. O texto, que parecia incompreensível para todos, de repente fez todo sentido. Jonathan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que ela acabará de traduzir não era apenas um texto comum, era um segredo antigo, um fragmento da história da família que ele jamais imaginara descobrir. E Clara, com sua aparente simplicidade e inteligência serena, acabará de revelar o que ele próprio desconhecia. O riso do milionário se extinguira. Em seu lugar, uma mistura de surpresa e descrença pairava no ar. Os convidados silenciaram, cativados pela maestria de Clara e pelo mistério que o manuscrito aos poucos revelava. Pela primeira vez, Jonathan Whitman sentiu uma pontada de humildade. A pobre moça que ele tentará ridicularizar acabará de confrontá-lo com uma verdade que nenhuma nota ou título poderia esconder. Conhecimento e discernimento poderiam superar dinheiro e poder. Enquanto Clara continuava a traduzir, o silêncio no salão era completo. Cada palavra que ela dizia parecia pairar pesadamente no ar, como se o próprio tempo tivesse parado. Jonathan Whitman, normalmente no controle da situação, sentiu o coração bater mais rápido. De repente compreendeu que aquele documento continha mais do que frases antigas ou histórias distantes, revelava um segredo que ele desconhecia. O texto detalhava uma série de transações e heranças, ocultas do público e de sua própria família. Parte de sua fortuna vinha de bens adquiridos de forma questionável, por meio de manobras que ninguém jamais suspeitaria. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Clara acabará de traduzir, palavra por palavra, expunha uma verdade que ele preferiria ignorar para sempre. Apesar do choque, Clara permaneceu calma. Ela estava simplesmente fazendo seu trabalho, traduzindo com precisão, sem julgamentos, sem emoção. Ela não fazia ideia de que acabará de revelar o segredo mais sensível do milionário.
Os convidados trocaram olhares preocupados e curiosos, sentindo a importância do que se desenrolava diante de seus olhos. Jonathan tentou se recompor. Muito bem. Isso é impressionante, mas começou com a voz ligeiramente trêmula. Mesmo assim, não conseguiu terminar a frase. A tradução de Clara expôs uma verdade que seu dinheiro, poder ou arrogância não conseguiam apagar. Naquele momento ele percebeu a magnitude da situação. Aquela pobre moça, com 9 idiomas, não só era capaz de traduzir textos complexos como, involuntariamente, detinha a chave para um escândalo que poderia abalar sua família, seus negócios e sua reputação. Jonathan sentiu uma estranha mistura de humilhação, respeito e medo. Nunca antes alguém tivera tanto poder sobre ele, simplesmente por causa de sua inteligência e habilidade. Ele sabia que aquele momento seria um divisor de águas. Clara, sem perceber o efeito que havia produzido, terminou sua tradução. Olhou para Jonathan e, com um sorriso singelo, disse: "Aqui está a tradução completa, Sr. Whitman. Agora o senhor sabe tudo." O milionário, parado ali, pálido mas fascinante, soube naquele momento que sua vida havia mudado. O riso que ecoara alguns minutos antes se transformará em um silêncio carregado de consequências. Clara, a pobre moça, que ele queria ridicularizar, acabará de conquistar um poder inesperado sobre ele, um poder que não dependia nem de dinheiro nem de status, mas unicamente de seu conhecimento e lucidez. Jonathan Whitman, parado no centro do saguão, sentiu seu orgulho vacilar. Nunca em sua vida de bilionário alguém ousara ofuscá-lo daquela forma, muito menos uma jovem que surgira do nada. Os convidados murmuravam, intrigados e um pouco desconfortáveis. Jonathan respirou fundo e tentou retomar o controle da situação. "Muito bem, mocinha", disse ele com a voz tentando disfarçar a confusão. "Você traduziu este documento. Mas sabe mesmo o que está dizendo? Este manuscrito é antigo, confuso", gesticulou dramaticamente em direção aos convidados. "Talvez alguns de vocês achem que esta garota é um gênio, mas eu sei que é só sorte." Clara olhou para ele calmamente, sem uma palavra de desafio ou um tremor de medo. Ela colocou o manuscrito sobre a mesa e respondeu com uma voz clara e calma: "Sr. Whitman, não é sorte. É conhecimento, experiência e paciência. Tudo que você chama de acaso ou confusão é, na verdade, lógica e análise." Os murmúrios na sala se intensificaram. Alguns convidados trocaram olhares de admiração para Clara, impressionados com sua postura e confiança. Jonathan sentiu o rosto corar. Ele planejara ridicularizar aquela pobre moça, mas era ele quem estava perdendo toda a credibilidade. "Tudo bem, muito bem", murmurou ele baixinho, tentando esconder o constrangimento. "Mas este documento não prova nada. Não revela nada real." Clara deu um leve sorriso. "Sim, Sr. Whitman. Tudo que traduzi está correto. E o que o senhor chama de nada real pode mudar muita coisa se você deixar nas mãos erradas." Jonathan sentiu um arrepio. Pela primeira vez, entendeu que poder não se resumia a dinheiro ou status social, mas sim a conhecimento e a capacidade de compreender verdades ocultas. E Clara, a quem ele queria humilhar, acabará de lhe ensinar essa lição. Os convidados silenciosos e cativados também compreenderam que algo importante acabará de acontecer. O riso arrogante de Jonathan fora substituído por uma tensão palpável, e uma admiração silenciosa por Clara enchia o salão. Jonathan, parado ali com o rosto fechado, sabia que tinha que escolher: ridicularizar Clara ainda mais e correr o risco de perder sua credibilidade diante de todos, ou ouvir, aprender e reconhecer, pelo menos interiormente, o poder daquela jovem. Ele escolhe permanecer em silêncio. Por enquanto, Jonathan Whitman permaneceu em silêncio por alguns instantes, seu olhar perscrutando Clara como se tentasse adivinhar suas intenções. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu vulnerável. A jovem modesta, porém segura de si, acabará de revelar um segredo que poderia ter destruído sua reputação, e ainda assim, não demonstrara medo nem ambição excessiva. "Muito bem", ele finalmente começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Está claro que você é excepcional." Os convidados ficaram em silêncio, intrigados com a mudança repentina de tom. "Vou lhe fazer uma oferta que poucas pessoas receberiam. Quero que venha trabalhar para mim. Você será bem pago, e terá acesso a todas as informações e documentos que quiser." Clara olhou para ele calmamente, com um sorriso que mal chegava a ser um sorriso. Ela já havia previsto essa atitude. Jonathan estava tentando retomar o controle usando dinheiro, achando que isso bastaria para influenciá-lo. Ela respondeu com diplomacia, mas firmeza: "Sr. Whitman, obrigado pela oferta. Mas quero manter minha independência. Meu trabalho e meu conhecimento são valiosos, mas prefiro usá-los à minha maneira." Um murmúrio percorreu o salão.
Os convidados estavam surpresos e admirados. Recusar tal oferta em um mundo onde o dinheiro parecia comprar tudo era audacioso, quase impensável. Jonathan, no entanto, sentia uma mistura de frustração e respeito. Clara não era apenas competente, ela tinha uma integridade e uma força de caráter que nenhuma quantia de dinheiro poderia abalar. Ele tentou esconder a surpresa com um leve sorriso. Bem, tenho que admitir, você é única. Clara sorriu não com arrogância, mas com confiança e calma. Obrigado, Sr. Whitman. Mas acredito que cada um tem sua própria maneira de usar o poder. O seu é o dinheiro, o meu é o conhecimento. Pela primeira vez, Jonathan entendeu que a verdadeira influência não reside apenas em títulos, propriedades ou contas bancárias, mas na competência, na percepção e na coragem de agir com integridade. Naquela noite, naquele suntuoso salão, um equilíbrio invisível se estabeleceu entre o milionário e o jovem tradutor. Um tinha dinheiro e poder, o outro conhecimento e discernimento. E esse novo equilíbrio logo transformaria a vida de ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Os dias que se seguiram à recepção foram estranhamente silenciosos na mansão Whitman. Jonathan, normalmente seguro de si e no controle de todas as situações, não parava de pensar em Clara e no segredo que ela havia revelado. Não conseguia esquecer a fluidez da tradução, a precisão da análise, nem a calma com que ela confrontara sua arrogância. Clara, por sua vez, estava considerando sua posição. Sabia que o documento que traduzira continha informações sigilosas que poderiam arruinar a reputação e os negócios de Jonathan, mas ela não era movida por vingança ou ganho financeiro. Seu objetivo era claro: usar esse segredo para garantir que Jonathan entendesse o valor do conhecimento e da prudência, e mostrar a ele que inteligência e responsabilidade poderiam se igualar, ou até mesmo superar, poder e dinheiro. Certa tarde, ela foi à mansão, desta vez convidada sob um pretexto comercial. Jonathan a cumprimentou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Clara sentou-se à sua frente, com o antigo manuscrito entre eles. Sr. Whitman, ela começou calmamente. Pensei no documento que traduzi. Ele contém verdades que sua família e seus associados devem saber. Se mal interpretados, podem causar grandes danos. Jonathan franziu a testa. E o que você propõe? Clara cruzou as mãos sobre a mesa com um olhar confiante. Ofereço-me para ajudá-la a lidar com esta situação com responsabilidade. Você tem o dinheiro e o poder, eu tenho o conhecimento. Juntos podemos evitar um escândalo e transformar este segredo em uma oportunidade de transparência e reforma. Jonathan sentiu uma estranha mistura de respeito e leve preocupação. Pela primeira vez, compreendeu que Clara não era apenas uma tradutora, era uma estrategista capaz de antecipar consequências e orientar ações com inteligência. Muito bem, disse ele finalmente com a voz contida. Vou ouvir o que você tem a dizer, mas saiba que não tolerarei nenhum deslize. Clara deu um pequeno sorriso. Sem tropeços, Sr. Whitman. Mas peço apenas que reconheça que seu dinheiro e poder nem sempre são suficientes. Às vezes conhecimento e prudência valem muito mais. Jonathan, em silêncio, sentiu que aquele simples aviso havia mudado algo nele. A jovem que ele tentará dominar acabará de lhe mostrar que havia outro tipo de poder. Um poder que não pode ser comprado, mas conquistado por meio de competência e integridade. O plano sutil de Clara não era uma armadilha. Era uma lição disfarçada e Jonathan sabia que se quisesse sair mais forte daquele confronto, teria que ouvir e aprender. As semanas seguintes foram reveladoras para Jonathan Whitman. Acostumado a ter tudo em sua vida controlado pelo dinheiro e pelo poder, ele gradualmente descobriu o impacto do conhecimento e da perspicácia de Clara. Cada encontro com ela o confrontava com sua própria arrogância e limitações. Certa manhã, no escritório da mansão, Clara explicou pacientemente as implicações do antigo manuscrito e as possíveis consequências caso certas informações fossem mal interpretadas pela imprensa ou pelos associados de Jonathan. Ela analisou os riscos, antecipou reações e propôs soluções concretas, sempre com calma e confiança. Jonathan ouvia fascinado e ligeiramente desconfortável. Sabe, ele finalmente disse em voz baixa, nunca pensei que alguém me surpreenderia assim. Clara ergueu os olhos com um olhar cheio de seriedade. Sr. Whitman, o mundo está cheio de pessoas competentes. O verdadeiro poder reside na capacidade de ouvir, compreender e agir com sabedoria. O dinheiro pode abrir portas, mas não garante previsão ou integridade. Jonathan sentiu uma onda de humildade invadi-lo. Nunca havia sido confrontado com uma lição tão direta e penetrante. Aquela jovem que ele inicialmente quisera ridicularizar, acabará de lhe mostrar que a humildade era uma força.
e que respeito e inteligência podiam superar o status social. Com o passar dos dias, Jonathan começou a observar seu comportamento, suas análises, suas decisões. Percebeu que havia subestimado não apenas Clara, mas todas as pessoas que sem riqueza ou títulos, possuíam conhecimento e sabedoria que o dinheiro não podia comprar. Pela primeira vez ele considerou mudar, não pelas aparências, mas por si mesmo. Cada conselho de Clara, cada esclarecimento que ela oferecia sobre o manuscrito ou suas implicações, o levava a refletir sobre seus próprios erros, sua arrogância passada e sua dependência do poder material. Essa lição de humildade não se limitou à sua vida profissional. Jonathan sentiu que também a tocou na vida pessoal. Ele percebeu que sua riqueza nunca havia sido um substituto para compreensão, respeito e integridade. Clara acabará de lhe mostrar que uma vida verdadeiramente rica não se mede por dinheiro ou títulos, mas pela sabedoria e pela coragem de agir corretamente. Foi um momento de virada silencioso, mas profundo. Jonathan Whitman sabia que seu relacionamento com Clara nunca mais seria o mesmo. Ela não era mais apenas uma tradutora, tornará-se sua professora, seu espelho e a prova viva de que a verdadeira força reside no conhecimento e no caráter. Poucos dias depois, Jonathan Whitman tomou uma decisão que jamais imaginaria. Em vez de tentar controlar Clara ou apagar o impacto de suas revelações, ele optou por colaborar com ela. Afinal, ela havia demonstrado uma compreensão dos negócios e segredos da família que superava em muito a dele em algumas áreas. No escritório principal da mansão, cercados por documentos e manuscritos antigos, Jonathan e Clara começaram a analisar detalhadamente o conteúdo do texto antigo. Clara propôs estratégias prudentes para evitar conflitos com associados e a imprensa, além de corrigir alguns erros do passado. Jonathan, impressionado com a profundidade do pensamento dela, ouviu atentamente, tomando notas e fazendo perguntas pela primeira vez. Tenho que admitir. Jonathan disse com um meio sorriso, não pensei que um único manuscrito pudesse revelar tanto sobre nossa própria família. Clara, calma e serena, respondeu. Não é o manuscrito em si que é poderoso, Sr. Whitman. É como entendemos e usamos a informação. Conhecimento sem ação não tem valor, assim como ação sem conhecimento pode ser destrutiva. Com o passar das semanas, a colaboração tomou forma. Jonathan forneceu os recursos e contatos necessários, enquanto Clara orientou o pensamento estratégico. Juntos, transformaram o que poderia ter sido um escândalo em uma oportunidade de reforma e transparência. Os sócios de Jonathan, inicialmente céticos e desconfiados, começaram a notar a precisão e a eficácia das recomendações de Clara, bem como sua influência sutil, porém poderosa nas decisões da empresa. Nascia uma aliança improvável, Jonathan com seu poder e dinheiro, e Clara com seu conhecimento e perspicácia. Cada um entendia que o outro supria o que lhes faltava. E aos poucos, o respeito mútuo se transformou em algo mais profundo, um reconhecimento sincero do valor e da integridade de cada um. O que começou como um encontro casual e um momento de zombaria transformou-se em uma parceria estratégica e uma lição duradoura para Jonathan. Pela primeira vez, ele percebeu que algumas pessoas, mesmo sem riqueza, podiam mudar o curso de sua vida e de seu império. Clara não era mais apenas a jovem tradutora, ela se tornará indispensável não apenas para a empresa, mas também para sua própria compreensão de poder e humildade. Após várias semanas de preparação, Jonathan e Clara estavam prontos para revelar o segredo contido no antigo manuscrito, mas desta vez, transformaram a situação em uma estratégia bem pensada. Em vez de deixar a informação vazar descontroladamente e correr o risco de escândalo, optaram por apresentá-la de forma transparente e construtiva. Em uma pequena reunião com membros importantes da família Whitman e alguns associados de confiança, Clara delineou o conteúdo do manuscrito. Sua voz era calma e segura, suas palavras precisas e claras. Ela explicou as transações antigas, os erros do passado e as potenciais consequências caso fossem mal interpretados. Mas também propôs soluções, como corrigir injustiças, proteger ativos e restaurar a confiança dos sócios e do público. Jonathan observava cada reação na sala. A princípio, os rostos demonstravam surpresa, descrença e às vezes até medo. Mas à medida que Clara elaborava suas recomendações e Jonathan reafirmava seu compromisso de agir com responsabilidade, a tensão se transformou em admiração e respeito. Tenho que admitir, disse um dos sócios mais céticos, que essa abordagem não é apenas honesta, mas também incrivelmente estratégica. Vocês transformaram uma situação potencialmente catastrófica em uma oportunidade de fortalecer nossa credibilidade. Jonathan sentiu uma profunda gratidão por Clara. Ela não havia apenas traduzido o manuscrito.
Ela havia guiado a empresa e sua família por um caminho de transparência e integridade que ele jamais teria considerado sozinho. Pela primeira vez, ele entendeu que o verdadeiro poder reside na maneira como você gerencia informações e toma decisões informadas. Ao final da reunião, uma sensação de renovação pairava no ar. O que poderia ter sido um escândalo devastador tornará-se um símbolo de responsabilidade e sabedoria. Jonathan sabia que devia muito a Clara, não apenas por sua competência excepcional, mas também por sua visão e capacidade de transformar a verdade em força em vez de ameaça. Naquele dia, uma nova dinâmica surgiu entre eles. Jonathan Whitman, o outrora arrogante milionário, começava a entender que humildade, escuta e colaboração poderiam gerar resultados muito mais poderosos do que apenas riqueza. E Clara, a jovem tradutora com 9 idiomas, acabará de provar que conhecimento e integridade podem mudar não apenas um negócio, mas a vida inteira daqueles que ousam ouvir e aprender. A reputação de Clara rapidamente se espalhou por círculos influentes da empresa e da família Whitman. Aqueles que duvidavam de seu valor foram forçados a reconhecer sua inteligência, perspicácia e integridade. Sócios e associados começaram a buscá-la, admirando sua capacidade de transformar uma situação complexa em uma oportunidade estratégica. Jonathan Whitman, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e respeito. Pela primeira vez, viu alguém não apenas igualar suas habilidades, mas superá-las em áreas onde dinheiro e poder não eram suficientes. Percebeu que Clara não estava ali para ser manipulada ou direcionada, mas para ser ouvida e respeitada. Em uma reunião importante para finalizar correções e ações a serem tomadas após a revelação do manuscrito, Jonathan se levantou na frente de todos e disse sinceramente: "Hoje aprendemos uma lição importante. Não se trata apenas do que possuímos ou da nossa posição. Trata-se de ouvir, compreender e agir com integridade. Quero agradecer a Clara pela sua perspicácia e profissionalismo. Sem ela, jamais teríamos conseguido transformar o que poderia ter sido um escândalo em uma oportunidade de renovação." Aplausos irromperam da sala. Clara, modesta mas radiante, aceitou o reconhecimento com um sorriso discreto, consciente de que seu trabalho e conhecimento finalmente haviam sido reconhecidos. Naquele dia, estabeleceu-se um forte respeito mútuo entre Jonathan e Clara. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não reside apenas em bens materiais, mas na capacidade de aprender, colaborar e reconhecer o mérito onde ele se encontra. Clara, por sua vez, sabia que havia conquistado não apenas a confiança de Jonathan, mas também sua sincera admiração. O equilíbrio entre poder e conhecimento, entre dinheiro e inteligência se estabilizou. O que começara como uma risada irônica para uma jovem modesta se transformará em uma lição de vida para Jonathan e no reconhecimento do talento excepcional de Clara. Alguns meses se passaram desde a revelação do manuscrito e a colaboração frutífera entre Jonathan Whitman e Clara. A mansão, antes um símbolo de poder e arrogância, agora exalava uma nova atmosfera, de respeito, atenção e transparência. Jonathan, antes arrogante e seguro de si apenas por sua riqueza, havia mudado profundamente. Ele não era mais apenas um bilionário, havia se tornado um homem capaz de humildade, discernimento e gratidão. Suas decisões agora eram pautadas pela sabedoria e pelo julgamento, não apenas pelo desejo de controle ou superioridade. Clara, por sua vez, continuou a usar seu conhecimento com inteligência e discernimento. Ela havia conquistado o reconhecimento universal, não por seu status ou aparência, mas por sua competência, visão e integridade. Ela agora era considerada uma conselheira indispensável, uma força silenciosa capaz de transformar crises em oportunidades. Certa noite, enquanto Jonathan e Clara estavam no corredor da mansão, iluminado por lustres de cristal e pelo reflexo de cidades distantes, Jonathan olhou para ela com uma sinceridade incomum. "Clara, graças a você entendi algo que dinheiro e poder nunca me ensinaram. A verdadeira força reside no conhecimento, na integridade e na capacidade de ouvir." Clara sorriu, simples e natural. "Acredito que todos podem aprender, Sr. Whitman. Basta estar disposto a enxergar além das aparências e realmente ouvir." Naquele momento não havia arrogância ou zombaria, nem superioridade ou humildade forçada. Apenas respeito mútuo, reconhecimento das forças de cada um e a compreensão de que conhecimento e habilidade podem transformar vidas tanto quanto dinheiro. O riso zombeteiro do passado se foi, substituído por cumplicidade e admiração genuína. Clara havia provado que modéstia e talento podem superar arrogância e riqueza. E Jonathan aprenderá que a verdadeira grandeza reside na capacidade de evoluir e reconhecer méritos.
Assim terminou a história deles, não em triunfo material ou escândalo retumbante, mas em uma vitória mais profunda, a do conhecimento, da integridade e do respeito. E na mansão Whitman, cada pedra, cada lustre e cada pintura pareciam vibrar ao ritmo de uma lição atemporal. O verdadeiro poder pertence àqueles que sabem, compreendem e agem com sabedoria.